que ele foi formulado com todos os cálculos possíveis. E aí é o cálculo político, o cálculo da economia. Inclusive, como o Pedro colocava para a gente, marqueteiro conduzindo todos os discursos para conseguir trazer questões positivas para esse debate. E aí a Renata já pega um fôlego para conseguir trazer para a gente um pouco do que ela apurou desse cuidado que teve. A garganta tá péssima, Carol, desculpa. Imagina, esse cuidado na edição do vídeo, esse cuidado para você falar sobre corte de gastos, que é uma medida impopular, com uma medida popular, que seria essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. As palavras usadas, né? As palavras usadas, os vídeos escolhidos na edição, ou seja, tudo o que foi formulado, mas pelo visto não foi suficiente. A oposição conseguiu se aproveitar da repercussão, principalmente aí do mercado financeiro, com esse dólar batendo quase R$6, ou seja, todo esse planejamento parece que não foi do jeito que o governo estava pensando que seria. Carol, e casa muito bem com o que o Pedro estava falando, essa história do marqueteiro por trás daquele vídeo. De fato, parecia um vídeo de campanha presidencial, tudo levava a crer que era um vídeo, de fato, ali como se a gente estivesse na eleição. Mas isso tudo foi muito bem pensado pelo Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do presidente Lula, foi ele que trabalhou ali na campanha, nas eleições, e o Sidônio foi chamado para poder traçar aí uma estratégia de marketing mesmo, para tentar amenizar os anúncios, porque o medo era como que a população vai receber isso, porque o presidente Lula passa o tempo todo dizendo justamente o seguinte: olha, eu não governo para Faria Lima, eu governo para a população, brasileiro ali, que é o brasileiro médio, é o trabalhador, enfim. Então, eu não governo para Faria Lima. E a preocupação era justamente essa. Olha, o recado que eu preciso passar é um recado político e ele é muito mais importante que o brasileiro entenda esse recado do que, de fato, o mercado. Essa é a pegada aí do governo e foi a pegada do Sidônio. Agora, o que eu queria contar e compartilhar com vocês é que o Sidônio ele tem sido chamado com muito mais frequência do que eu estou acostumada a ver no Palácio do Planalto. De um tempo para cá, ele tem sido muito requisitado. Claro, durante a campanha só dava ele, obviamente, né? Mas depois ele ficou um pouco mais afastado ali do Planalto, enfim. Você tem uma estratégia de comunicação, que é a própria estratégia de comunicação que existe lá dentro do Planalto, mas o Sidônio tem sido muito requisitado nos últimos tempos. O presidente Lula tem chamado muito ele para poder conversar. A gente sabe que o forte do PT não é a propaganda, ainda mais porque o PT ainda está numa era analógica, enquanto a gente vê a oposição totalmente digital, assim, que vai na frente, sai sempre na frente. A gente vê o PT muito analógico ainda e o PT está sentindo muito isso. Então, até uma apuração aqui de bastidor e uma percepção é de que o Sidônio tem participado muito mais das decisões de dentro do Palácio do Planalto. Ele tem atuado com muito mais força, tem sido chamado assim inúmeras vezes pelo presidente Lula. A gente vê que está existindo, depois de 2 anos, uma preocupação agora do presidente de comunicar melhor as ações do governo e ele tem chamado o Sidônio para poder fazer isso e ajudar e tentar amenizar aí a situação. Então, esse anúncio, tudo bem, pode ter caído como uma bomba na Faria Lima, mas a gente tem que pensar que não caiu como uma bomba para a população, não, porque essa isenção do salário mínimo foi muito bem recebida, pela população que recebe até R$5.000, cerca de 80% da população que recebe até R$5.000. Então, você tem 36 milhões de pessoas sendo beneficiadas. E outra, caiu muito bem dentro do PT. Tudo bem que nós estamos falando para uma bolha, né? Uma bolha do PT. Caiu muito bem também, pegou muito bem para o PT.
teve os seus problemas ali com o mercado chiou e a gente viu, olha o valor do dólar, mas a comunicação. A avaliação é de que a comunicação foi muito bem feita, apesar da Faria Lima não ter gostado. Mas era isso, eu queria só contar que o Sidônio tem estado muito mais presente no cenário político do que estava no ano passado, né, nos últimos 2 anos, porque quando ele saiu da campanha, realmente ele deu uma afastada. É claro. Não sei se isso é uma sinalização, tá, Carol? Pode ser que seja, não sei.